Bom dia a todos novamente. Acho que foi um bom debate no primeiro painel. São duas perspectivas que problematizamos a dívida ativa tributária do Estado do Pará e também nacional. Acho que ficou bem equilibrado, um debate muito importante que enriquece esse seminário. Novamente quero agradecer aqui ao Charles, ao Catete e toda a diretoria do sindicato pela oportunidade de estar aqui em Belém discutindo esse tema da dívida ativa e também o tema da política de renúncia de receita tributária do Estado do Pará. Essa apresentação ela é resultado de uma pesquisa de 1 ano e meio que resultou num livro que vai ser lançado ao final do dia. Então, eu só fazer uma observação aqui. Existe renúncia fiscal, existe incentivo fiscal, benefício fiscal, tributário. A lei de responsabilidade fiscal define lá anistia, remissão, crédito presumido, crédito tributário e tudo mais. Eu não vou tratar especificamente um por um. Tanto no livro, que vocês vão ter a oportunidade de receber, eu trato isso como múltiplas estruturas fiscais que formam uma macroestrutura fiscal de financiamento. Essas políticas fiscais financiam o processo de desenvolvimento. Pode ser um processo desigual, pode ser um processo que concentra e centraliza a riqueza, mas essas múltiplas estruturas fiscais, elas estão dentro de uma macroestrutura, que é uma categoria para entender a política tributária. Então, eu não vou entrar, porque eu sei que existe diferença entre renúncia, entre benefício, entre incentivo, anistia, tudo mais, mas não é a perspectiva de tratar esse tema, sobretudo uma ótica jurídica. Aqui, o foco, a minha formação é economia, na Unicamp, tem a perspectiva de tratar esse tema dentro da perspectiva da economia e da teoria econômica. Eu queria começar essa apresentação com algumas perguntas. A passada foi com uma metáfora sobre a questão do tributos. E essa eu vou tentar resumir em 30 minutos, porque isso a política fiscal envolve um curso, que são 14 encontros. Então, vou tentar ser bem sintético nessa apresentação. Qual o sentido dos estados promoverem política de renúncia de receita tributária? Qual o sentido, qual a finalidade, o objetivo de estabelecer incentivos fiscais? Seria para estimular a demanda efetiva, que é o gasto da empresa, o gasto capitalista. Você dá um incentivo fiscal, o empresário deixa de recolher esse tributo e ele pega esse incentivo, faz investimento, uma nova planta industrial, um novo equipamento, ou pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, ou contrata novos trabalhadores? Seria para isso, estimular essa demanda efetiva? Seria para fomentar a demanda agregada, no caso, o crescimento do produto, o crescimento do produto interno bruto do Estado ou da União? Seria para corroborar com esse crescimento do PIB? Seria para estimular o desenvolvimento econômico, que é um dos temas do nosso seminário, desenvolvimento? Existe essa correlação automática, existe essa correlação sintomática. O incentivo, ele é tipo um interruptor, que você aciona ele, automaticamente a lâmpada já se acende? O incentivo, de forma imediata que você concede ele gera emprego logo na semana seguinte, no mês seguinte, no próximo bimestre, trimestre ou semestre? Existe essa correlação sistemática como um interruptor? Seria para promover o desenvolvimento regional? Essa é a finalidade do incentivo? Fazer política social? Então, essas são algumas perguntas quando você faz um projeto de pesquisa, você tem uma metodologia, você tem uma hipótese norteadora e você tem uma problemática, que são perguntas. Então, você vai, ao longo desse trabalho, percorrendo e descrevendo e pesquisando, buscando responder essas perguntas. Mas o que eu tenho que entender? A partir da minha formação na Unicamp, a perspectiva crítica, a renúncia de receita de impostos é um instrumento de política econômica, que contribui para o processo de acumulação e de valorização do capital. A empresa se valoriza, se amplia, faz novos negócios a partir do não recolhimento do tributo. E aí, esse não recolhimento, aí que está, gera o desenvolvimento, emprego, renda e tudo mais. É isso que a gente vai procurar trabalhar neste momento e também no lançamento do livro. Até porque essa apresentação ela está umbilicalmente interligada com o lançamento do livro.
Uma perspectiva histórica, né? A União, a partir dos anos 60, dos anos 70, 80, ela criou um conjunto de programas federais de incentivos fiscais, de IPI, de imposto de renda, de imposto de importação, de outras contribuições. Criou para quê? Para estimular o desenvolvimento, estimular aquilo que a gente chama o processo de industrialização. A industrialização pesada, ela foi financiada com recursos públicos através do BNDES, através de outros bancos públicos e através de incentivos de programas federais. Então, mas só o que aconteceu? Nos anos 80, com a crise da dívida, com o endividamento fiscal e financeiro do Estado, houve o quê? O Estado brasileiro desmontou um conjunto de programas de incentivos fiscais, programas, planos, projetos, que foram criados nos anos 60 com o plano de metas, nos anos 70 pelo primeiro PND, o Programa Nacional de Desenvolvimento, o Plano Nacional, pelo segundo PND, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, para estimular o quê? A indústria, não comércio e não serviço. Um incentivo fiscal para a indústria, para a média e para a grande indústria. Mas o Estado foram introduzindo medidas, foram fazendo reformas, que foram desmontando parcialmente todos esses programas de incentivo fiscal. A crise da dívida em 82, o acordo com o FMI em 83, a máxima desvalorização da moeda em 83 também, a inflação em 83, a elevação dos juros da dívida interna em 83, depois a estatização da dívida pública, a grande parte das dívidas do país nos anos 70 e 60 eram privadas, o Estado brasileiro estatizou todas as dívidas das grandes empresas, os sucessivos planos de recuperação econômica, melhor, de estabilização dos preços, a moratória da dívida externa. Então, todos esses fatores correlacionados, interligados em si, o Estado fez uma política de ajuste e desmontou todo o programa de incentivos fiscais federais. Em 88, o que aconteceu? Com a Constituição, o Estado concedeu maior autonomia fiscal, maior independência relativa para o Estado formular política de desenvolvimento econômico, regional e industrial com base no ICMS, não mais o ICM. E, para finalizar, em 89, o ano seguinte da Constituição, houve a Operação Desmonte. Essa Operação Desmonte, através de medidas provisórias nas Assembleias Legislativas, na mídia, na grande mídia, que o incentivo fiscal ele é sinônimo de emprego. Você dá um incentivo que gera emprego. Quero deixar bem claro, eu não sou contra incentivo fiscal para a indústria. Para a indústria, desenvolvimento, de pesquisa, de encadeamento, para trás, encadeamento para frente. Porque o incentivo ele é nacional, ele é internacional. Todas as empresas da Coreia do Sul, por exemplo, têm incentivo fiscal do governo sul-coreano. As empresas chinesas têm incentivos fiscais, as grandes indústrias. Agora, quando se trata de incentivo fiscal para serviços, para comércio, eu tenho restrição. Abrindo um parênteses, Santa Catarina reclama da Lei Candir, porque desonerou as exportações. Mas ela tem um programa, um pró-emprego. Ela reduziu a base de cálculo das empresas que entravam pelos portos de Santa Catarina de 17 para 3,4. Bem, mas se ela reclama da Lei Candir, por que reduziu na Guerra dos Portos o incentivo para a importação? É um pouco contraditório? Não seria um pouco contraditório isso? Você vai dar incentivo para importar, né, e você quer tributar a exportação? Então, acho que tem que tomar um certo cuidado. E, além do mais, o Estado do Pará, por exemplo, ele tem um grande saldo comercial internacional, como conversei com o Charles, mas grande parte da mercadorias que circulam no território do Pará vem de outros estados. Tem um déficit significativo da balança comercial interestadual com o Estado brasileiro de quase 90 bilhões. Tem um saldo de 20 bilhões de dólares de exportação, mas tem um déficit comercial internacional de 90 bilhões. Então, algo assim está muito estranho nessa perspectiva. O incentivo fiscal distorce completamente isso. A sua dosagem, o seu caso a caso, acaba distorcendo a economia. Então, retornando aqui, a política de renúncia de receita aparece como justificativa importante para a geração de emprego. Por ora, o desemprego é evidência de uma economia com um sistema de depressão econômica. No Brasil, onde a taxa de desemprego está acima de 14%, se pegar a subutilização do emprego, o desalentado, nós temos mais de 35 milhões de pessoas nessa situação de desemprego no Brasil, os incentivos fiscal,
que hoje estão 5% do PIB, não têm capacidade de manter essas pessoas no trabalho. Na economia paraense, assim como na economia mundial, milhares de pessoas dependem exclusivamente do trabalho, seja ele precário ou não, para sobreviver. Trabalhar para viver e viver para trabalhar. Mas no estado do Pará, uma região rica em recursos minerais, com baixa capacidade para gerar emprego, a gente viu que o emprego da mineração aqui é muito pequeno. Trata-se de uma região no qual o número de beneficiários do programa Bolsa Família, que acabou o Bolsa Família, supera o número de empregos em carteira assinada. Então, algo muito errado aí, onde a gente vê as contradições da pobreza, que é uma riqueza mineral, mas uma pobreza social, uma riqueza concentrada e centralizada em poucas e grandes empresas, em poucos e grandes acionistas, e uma pobreza esparramada pela totalidade do território. Nessa perspectiva, o que traz esses gráficos do IBGE? O primeiro e o segundo, que é a taxa composta de subutilização da força de trabalho, o segundo, a taxa de desocupação. A gente verifica que, de 2012 a 2021, aqui é o primeiro trimestre de 2021, a taxa de subutilização no Pará está 35%. E a taxa de desemprego no Pará, aqui, está em 14%. Então, por mais que você faça uma política de expansão quantitativa dos incentivos, a sua capacidade qualitativa de reduzir esses indicadores, de gerar mais emprego, ela é muito limitada. Porque o que vai determinar o investimento na empresa? É o incentivo fiscal, sim, mas é o crédito tributário, é o crédito bancário, é o estado de confiança. Será que existe um estado de confiança na economia nacional? Será que existe uma confiabilidade de investimento na economia nacional em depressão, onde há uma grande parte de pessoas não estão no mercado consumidor? Então, o incentivo fiscal, dentro de uma cesta de variáveis macroeconômicas e microeconômicas, é apenas um componente. Não é o componente determinante do emprego, da renda e do desenvolvimento. É toda uma totalidade de uma política industrial. Nós temos política industrial no Brasil? Não temos. Então, você dá incentivo sem uma política industrial, sem uma política macroeconômica coordenada industrialmente. Nós temos um processo de desindustrialização, é um sinônimo que a gente não tem uma política coordenada e avançada. Nessa perspectiva, a taxa de desemprego do Pará sobe, no Brasil sobe em quase a totalidade do território nacional. Então, aqui, a gente já verifica que não é uma correlação tão sintomática, tão direta, né? Não é no Pará, isso é nacional. Isso é São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a totalidade do território. Isso que nós estamos fazendo é olhando o lado avesso do tributo. A gente olhou o lado avesso da dívida ativa, mostrando a outra interpretação, e aqui ao lado avesso dos incentivos fiscais. O que a gente verifica também? Em uma década, o Estado do Pará gerou apenas 224 mil empregos. Isso aqui são dados oficiais do IBGE. Formais, passando de 870 mil para um pouco mais de um milhão. O saldo foi puxado pelo setor de serviços, comércio e administração pública. Não foi da indústria. Não foi da indústria. O incentivo, a finalidade pretérita, quando você criou os incentivos fiscais, era para a indústria. A média e grande indústria, metal mecânica, a indústria química, a indústria eletrônica, a biotecnologia. Mas, com o tempo, se passou a dar incentivo para o comércio, começou a dar incentivo para o consumo, começou a dar incentivo para os serviços. E a indústria foi perdendo cada vez mais participação relativa nos programas de incentivos fiscais. Então, a indústria de transformações e os serviços industriais de utilidade pública apresentam desaceleração na criação de postos de trabalho. No livro, vocês vão ver alguns indicadores que mostram essa desaceleração. Isso foi mostrado ontem, por exemplo, aqui, a queda da indústria de transformação no estado do Pará. Então, por mais que você dê incentivo para a indústria, ela vem regredindo também a sua participação. Você dá incentivo para o consumo, você dá incentivo para o comércio, e isso acaba distorcendo a economia. Porque você dá um incentivo para uma grande empresa, para um grande atacado. O que é uma grande empresa, uma grande loja, né, que geralmente vai para o centro da cidade, ela tem um benefício fiscal que o seu rival mais próximo, por ser um simples, uma pequena atividade, não tem. E aí ele pratica dumping, ele tem condições de baixar o preço, quebrar o seu rival mais próximo, dominar o mercado e depois elevar o preço. Tem uma grande empresa que veio para Belém, e essa grande empresa está em quase a totalidade do território catarinense. Ela foi para uma cidade com a promessa de gerar 120 empregos.
acho que é 120, não me recordo números, mas é por aí. O que aconteceu? Ela gerou esses empregos. Mas o que aconteceu no seu redor, no seu hinterland? Ela gerou um conjunto de desemprego, quebrou a totalidade de grandes, pequenos negócios. Então, no saldo, ela gerou mais desemprego do que emprego. Então, o incentivo fiscal para o comércio, para atacado, centro de varejo, tem que tomar muito cuidado, porque ele acaba distorcendo a economia, distorcendo as relações econômicas e regionais. E agora, existe também uma outra grande interpretação, que o incentivo ele é sinônimo de distribuição de renda e de melhoria salarial dos trabalhadores. Porque você pode contratar, você reduz custo de produção e você também eleva nessa perspectiva. Aí, o que eu quero mostrar nessa tabela aqui? Em 2019, 58% dos empregos formais tinham remuneração até 2 salários mínimos. Dá R$2.000 praticamente. Essa situação faz crescer o desalento entre aqueles necessitando novas ocupações, aos quais os mesmos aptos e disponíveis no mercado declaram estar em condições precárias. Os baixos salários prevalecem nos empregos com carteira assinada. A faixa entre até meio salário mínimo, quantos por cento da população paraense que ganham? A faixa entre 0,5 a 1 salário mínimo, se a gente pegar entre 1 salário mínimo e 1,5 salário mínimo, nós temos aí 35% da população do estado do Pará que está nessa faixa. Então, é um salário muito baixo. Você dá um incentivo de forma significativa e você não, se a gente pegar esse histórico aqui de 2012, diminuiu um pouco, oscilou ali, mas essa capacidade de manter é muito pouco, onde quase 60% da população recebe até 2 salários mínimos, que é a média nacional. Então, isso acaba revelando que os incentivos fiscais não possuem uma relação tão sintomática como a gente entende. Hoje, concentrando grande parte em comércio, em serviços, ainda aumenta essas contradições. Pode-se expandir quantitativamente a renúncia fiscal em percentuais elevados da receita própria ou total, mas o investimento não é realizado se não houver expectativa de lucro. Numa economia como a gente está, onde não tem expectativa de lucro, apenas o setor financeiro que ganha, apenas poucas e grandes empresas que ganham, sobretudo por causa da variação cambial, sobretudo porque as empresas exportadoras, como nunca antes na história desse país, ganharam tanto por causa da relação cambial. Inclusive, essa relação cambial, muitos estados que têm empréstimos internacionais estão tendo problema porque o dólar explodiu, estão tendo que dar maior dispêndio público no pagamento de amortizações e de juros com os empréstimos internacionais, porque a dívida contraída ela acabou sendo em dólar. Aí que está um problema central. A concessão de benefícios sem qualquer critério de contrapartida ao aumento do faturamento da empresa, a apresentação de plano de investimento e dos impactos na geração e manutenção de emprego, na distribuição de renda, no desenvolvimento econômico, regional e social, na sustentabilidade econômica, ambiental, nada mais é do que um populismo fiscal. Se faz incentivo sem qualquer exigência de qualquer contrapartida. Às vezes você tem exigência, mas você não consegue, não tem um acompanhamento, não tem um monitoramento permanente dos incentivos fiscais. Ainda mais na área digital, as transformações que estão ocorrendo no interior da acumulação capitalista apresentam como tendência o aumento do subemprego, dos fluxos migratórios e o trabalho intermitente e precário. Então, hoje já temos quase 58 milhões desalentados, desempregados, que já perderam qualquer perspectiva no Brasil. Uma população de 210 milhões de brasileiros, você tem um incentivo fiscal da União, que é 5% do PIB. Se você somar os incentivos fiscais de todos os estados brasileiros, nós chegamos a 9% do PIB, e essa capacidade de transformação, de realização, elas são muito ínfimas, muito efetivas. Meu tempo está se esgotando, mas já estou terminando. O que eu quero apresentar aqui? Que essas política de incentivo fiscal, assim como a dívida ativa, promove desvinculação constitucional de receita. Você dá um incentivo, você
nesse incentivo que você deu de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, existe um recurso vinculado entre saúde, entre educação e entre pacto federativo. Então, os municípios também acabam, muitas vezes, alguns municípios ganham, porque as empresas vão lá para aquele território, faz atividade econômica, mas a totalidade acaba perdendo, porque isso interfere em menor transferência no pacto federativo. Então, nessas perspectivas, desses quase 10 bilhões de reais renunciados em valores nominais, gerou desvinculação de recursos na educação, na saúde, interferindo diretamente no pacto federativo. No livro, tem um capítulo somente sobre essas desvinculações dessas duas áreas e também no pacto federativo. Essa subtração de recursos pode comprometer diversas ações estratégicas, sobretudo no plano estadual de educação. Nós tem 20 metas e diretrizes no plano estadual de educação, com destaque para atendimento às necessidades educacionais. Inclusive, se eu não me engano, o prefeito Edmilson de Belém mencionou que o Belém do Pará, é um dos piores indicadores no IDEB. É um dos piores. E você faz uma educação pública, universal e de qualidade, também com política permanente de financiamento público. Então, sobretudo a população do campo, as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas, que acabam perdendo mais. Com a base de cálculo da cota-parte dos 144 municípios paraenses, não está deduzido os valores renunciados. Então, acaba também prejudicando esses valores. Entrando nas considerações finais, para não extrapolar muito o meu tempo, a tributação não é somente uma ferramenta de extração de recursos do contribuinte, pessoa física ou pessoa jurídica, é também uma forma de influenciar o comportamento de uma sociedade, estabelecendo os rumos de uma economia e definindo as relações sociais de poder. A estrutura tributária, assim como as contas nacionais, é resultado de uma construção social, que está em constante movimento, refletindo a correlação de forças políticas e econômicas de frações de classes sociais. Nessa perspectiva, a renúncia de receita, que está infracionada em múltiplos programas, crédito tributário, redução de base de cálculo, modalidades, para setores como indústria, comércio, serviços, independente do seu tamanho e abrangência, condições fiscais e financeiras para que empresas possam ampliar e acumular e valorizar no seu mercado. Por fim, eu queria aqui ler uma passagem de Thomas Hobbes. Acredito que todos conhecem o livro o Leviatã, que é a espada do Leviatã, é um grande livro clássico. Numa passagem assim que eu recordo dela assim, tal como um relógio, fazendo uma metáfora aqui, e outros mecanismos algo complexo, é impossível saber com exatidão qual é a função de cada uma das peças e pequenas engrenagens, salvo demonstrando todo e estudando, um por um, a matéria, a forma, o movimento dos elementos. Com a renúncia de receita tributária é a mesma coisa. Temos que olhar a totalidade da política, entender e questionar. É emprego, gera renda, gera desenvolvimento, gera encadeamento. Quando a gente vai fazer um movimento da totalidade, como um caleidoscópio, faz todos os movimentos aqui, nós conseguimos o quê? Encontrar as contradições. A mesma coisa nessa metáfora que o Hobbes utiliza com o relógio. Temos que olhar todas as partes para entender o movimento da totalidade. Então, a renúncia de receita é importante, entendo, para o setor industrial, que gera encadeamento, aumento de faturamento, desenvolvimento. Agora, quando se trata para comércio e serviços, as contradições se ampliam ainda muito mais significativa. Aí será, o conjunto da coletividade do Pará e do Brasil sai ganhando com os benefícios fiscais? Será que essas empresas... Pará tem um grande mercado consumidor. São Paulo tem um mercado consumidor mais ainda. Santa Catarina também tem um mercado consumidor. Porto Alegre. Será que a Samsung, será que a Motorola, será que a BMW, será que a Ford, será que todas essas empresas elas não viriam para o Brasil só por causa dos incentivos? Elas estariam no Brasil, porque tem mercado consumidor. O incentivo é um atrativo que ela vem para cá. Mas o problema é se está dentro do Pacto Federativo, dentro do contexto de guerra fiscal, que acaba distorcendo o sistema tributário, que acaba criando privilégios, que acaba criando esconderijos, né, fiscais, como colocou a professora, e essas contradições vão se aumentando e vão se acirrando. Então, dentro do meu tempo, o que eu tinha para apresentar aos senhores e às senhoras era isso.